Por isso nós vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 40, e vamos ler juntos o versículo 31. Isaías 40, versículo 31. Vamos ler juntos, mesmo assentados. Quero dar as boas-vindas aqui aos visitantes, aqueles que já estão caminhando para se tornarem membros da igreja, outros novos visitantes. Deus os abençoe em nome de Jesus. Isaías 40, 31. Esse é um outro versículo que eu gostaria de colocar em casa, numa placa assim, um lugar de destaque. Você pode colocar no Instagram, você pode colocar no quem ainda usa o Facebook, colocar lá essa frase linda, esse versículo lindo, profético. Vamos ler juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Uma posse dessa palavra para você. Isaías 40 é um texto profético que foi dado a este profeta cerca de 150, um pouco mais de 150 anos do cativeiro babilônico. Cativeiro que levou o povo de Deus, especialmente de Judá, para o exílio, para permanecer ali 70 anos. E esse povo aqui no capítulo 40, ele vai receber essa palavra profética do Senhor com antecedência de 150 anos. Então essa palavra profética será uma palavra de consolo, promessa de consolo naquele cativeiro que virá. E por que o cativeiro veio? O cativeiro veio por conta da desobediência, do afastamento desse povo de Deus, para ir após a outros deuses. A idolatria religiosa, a falta de observação dos preceitos dos mandamentos divinos estabelecidos desde a lei dada a Moisés. Então esse povo não ouviu os seus profetas, não ouviu a palavra do Senhor, e por conta disso veio o juízo. Através de Nabucodonosor, esse povo é levado para a Babilônia. Mas o Senhor, mesmo assim, quer consolar esse povo. Deus quer restaurar esse povo, que o profeta Ezequiel vai chamar de um vale de ossos secos. Tamanha era a desesperança, o cansaço espiritual, emocional que esse povo vai passar na Babilônia. Esse texto de Isaías 40 então vai trazer consolo, palavra de consolo, uma palavra de restauração, uma palavra que exalta a majestade de Deus sobre todas as coisas, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando você observa aí a partir do versículo 12, Deus vai ser exaltado acima das nações, Deus vai ser exaltado sobre a natureza como aquele que domina todas as coisas, aquele que detém todo o poder, aquele que mede todas as coisas, até a areia, o pó da terra, o Senhor é capaz de medir grão por grão. Tamanha é a sua providência, o seu cuidado, o seu poder e a sua soberania. Esse Deus é um Deus que vai prometer também restauração das forças ao que está cansado. Isso aí nós vamos ver a partir do versículo 28. Veja aí. No versículo 28, esse Deus que não se cansa, vai declarar através da boca do profeta: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então é a promessa do Senhor para este povo que vai passar por um cativeiro. E quantos cativeiros nós temos passado muitas vezes? Muitas vezes pela nossa própria desobediência, afastamento, o deixar de ouvir o comando de Deus, a palavra de Deus. Nós muitas vezes passamos por cativeiros. Passamos por cativeiros também que são tribulações, que são tentações, que são adversidades que Deus permite na nossa jornada para o nosso crescimento. Pregamos sobre isso há 15 dias atrás. E aí nós vamos nos desenvolvendo
E a paciência vai fazendo o efeito completo até que nos tornemos completamente maduros, amadurecidos e sem nenhuma necessidade de repreensão severa ou correção a todo momento por parte de Deus. Então, muitos cativeiros são enfrentados por nós. Eu não sei qual é o cativeiro que você está enfrentando para se encontrar cansado, fatigado, exausto. Mas pode ser diversos cativeiros que você esteja enfrentando. A palavra do Senhor hoje, então, nos promete restauração. Restauração. Agora, o que significa essa restauração? E como nós podemos encontrar essa restauração no Senhor? Porque a resposta é essa: encontrar restauração no Senhor. Esse é o tema aqui da nossa reflexão. Bem, nós precisamos entender que há uma resposta apenas para essa pergunta. Como encontrar restauração no Senhor? E essa resposta está aí no versículo 31. Versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, querido, querida, esperar no Senhor é o antídoto para o nosso cansaço. É o antídoto para a nossa enfermidade emocional, espiritual, para o nosso desgaste, para o nosso estresse. Mas o que significa esperar no Senhor? Será que esperar no Senhor é eu ficar de braços cruzados em casa ou sentado, esperando a bênção chegar, em berços esplêndidos, esperando um anjo descer do céu com uma espada de fogo na mão, com uma chave de ouro, com uma revelação extraordinária, me derrubar da cama de madrugada e me dizer: olha, aqui está a sua bênção, recebe a sua bênção agora? Deus pode fazer isso? Sim, Deus pode fazer isso. Mas na maioria das vezes, quando nós observamos a palavra de Deus, e aqui nesse contexto, esperar no Senhor não é uma atitude passiva, não é um ato de ficar estagnado, apenas aguardando que o Senhor vai revelar alguma coisa, que vai chegar uma bênção na sua casa, que vai chegar um e-mail, que vai chegar uma mensagem de WhatsApp, que alguém vai te ligar te dando um emprego, ou que o teu médico vai ligar para você e dizer que o diagnóstico foi revertido, ou que algo que você nem lutou por virá com uma resposta positiva para te surpreender, como que caindo realmente do céu. A ideia aqui de esperar no Senhor é uma ideia ativa. Ou seja, enquanto você espera, você confia no Senhor. Você crê no Senhor. Você crê que Ele é poderoso para renovar as suas forças, para te restaurar. Você confia plenamente nesse Deus. E por que é que você pode confiar nesse Deus? Por que é que você pode esperar nele para te restaurar? O texto bíblico de Isaías 40, eu gostaria que você acompanhasse comigo, vai nos dar algumas respostas para isso. Por que é que eu posso esperar? Ou seja, traduzindo, confiar no Senhor. Saber que nele, enquanto eu faço o que eu tenho que fazer, enquanto eu obedeço os seus comandos, enquanto eu vou pedir a ajuda que eu tenho que pedir, mesmo que seja médica, científica ou profissional, enquanto eu vou agir, me mover de acordo com o que Deus me revela para fazer, eu, ao mesmo tempo, confio ou espero. Por que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, aqui no versículo 1 do capítulo 40, porque o Senhor consola. O Espírito Santo é o nosso consolador. Você quer desgaste maior do que perder um ente querido? Não existe dor maior do que perder uma mãe, um pai, um filho, um familiar. Existe dor maior do que essa? Não existe para o ser humano, perder um ente querido, próximo. Ninguém quer perder. E quem perdeu sabe disso. Mas mesmo nessas horas, cristãos que confiam, que esperam no Senhor, recebem um consolo extraordinário de Deus. E aqui o profeta está recebendo essa palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, porque esse povo vai passar por sofrimento. Quando você olha aí o capítulo 43, que é um capítulo lindo também de Isaías,
né? E que o Senhor também vai prometendo aqui libertação, o Senhor vai prometendo aqui salvação, o Senhor vai prometendo aqui livramento. O versículo 1 e 2, os versículos 1 e 2 do capítulo 43 são lindos, são extraordinários para quem precisa de consolo e certeza de proteção, porque eles dizem assim: mas agora diz o Senhor que te criou, Jacó. Jacó aqui é o povo de Deus, e que te formou a Israel, sinônimo para Jacó. Não temas, tem 365 não temas nas Escrituras Sagradas, um para cada dia do ano, se não for ano bissexto, não é? 365 não temas, porque eu te remi, te chamei pelo nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O que é água? O que é rio aqui? O que é submergir? O que é fogo? São provas, dificuldades intensas. Esse povo vai passar e que nós também passamos. E por que isso vai acontecer? Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, versículo 3, o teu Salvador, deu o Egito para o teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Você é valoroso, valorosa para o Senhor. Por isso que Ele guarda você. Ele te escolheu, Ele te remiu. Veja que diz o versículo 4, viste que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti, os povos pela tua vida. Não temas, mais uma vez, porque eu sou contigo. Aleluia! Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos consola. Por isso é que ele diz aí também no versículo 13 do capítulo 43, olha que versículo lindo: ainda que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Por isso que nós podemos confiar nesse Senhor, aleluia! Por isso que podemos descansar nele na aflição, ele traz consolo. Voltando ao capítulo 40 de Isaías, ele consola o seu povo. Esse Deus também, versículo 8, cumpre sempre a sua palavra. Guarda isso, Deus cumpre sempre a sua promessa para conosco. Ele prometeu, ele vai cumprir. Versículo 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece até mês que vem, não é isso? Permanece eternamente. O que é que Deus prometeu a você? O que é que Deus falou a você? Através da sua palavra, numa oração, no seu espírito. O que é que Deus te revelou através do seu Santo Espírito? O que Deus prometeu, Ele vai cumprir a você. Você crê nisso, meu querido? Por que nós podemos esperar no Senhor? Ainda no capítulo 40. Terceiro, porque o Senhor domina todas as forças da natureza. Está preocupado com alguma força da natureza, algum vírus, alguma pandemia? Acabei de falar sobre isso. Algum ataque biológico? Algum furacão, alguma tempestade, o tempo frio, o tempo quente, maremotos, terremotos, tsunamis, o que for. Deus tem domínio da natureza. Veja o versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu da terça parte de um éfo o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem fez isso? Diga, o Senhor. Por isso que eu posso confiar nele. Aleluia. Ele domina todas as coisas na sua mão. Tem tudo sob o seu controle. Tem mesmo, pastor? Mesmo essa dificuldade que eu estou passando? Sim, até essa dificuldade que você e eu estamos passando, Deus tem esse controle na palma da mão dele. E ele tem um objetivo com isso. Por que eu posso confiar no Senhor? Tem mais. Por que eu posso esperar no Senhor? Porque ele é sábio, ninguém é mais sábio que o Senhor. Veja que o versículo 13 e 14 dizem: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem fez isso? Ninguém. O Senhor detém todo o conhecimento, toda a sabedoria. Você precisa de uma resposta divina? Saiba quem buscar. Busque o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele tem a resposta para o seu problema, por isso que nós podemos confiar nele.
Por isso nós podemos esperar nele. Por que eu posso esperar no Senhor, pastor? Eu posso esperar no Senhor porque o Senhor é maior que todas as coisas que existem. Não há nada maior que o Senhor, não há ser humano, não há força da natureza, não há ídolos maiores do que o Senhor. O texto vai falar sobre isso. Versículo 18, com quem comparareis a Deus? Com quem? Ou que coisa semelhante a confrontareis com Ele? Quem é comparável ao Senhor? O artífice funde a imagem e o ourives cobre de ouro as cadeias de prata, forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Mas todas essas coisas são nada diante da glória, do poder e da majestade de Deus. Aleluia! Todas as pessoas que seguem imagens de esculturas, que se prostram diante de imagens de esculturas, que fazem preces a imagens de esculturas, inclusive nesse período agora, todas essas pessoas deveriam ler Isaías 40, porque nada disso tem valor algum, porque o Senhor é maior do que todas essas coisas. Eles têm forma, mas não se movimentam. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Mas o Senhor vê, contempla, atende e restaura aquele que está cansado. Aleluia! Louvado seja Deus. Por que eu posso esperar no Senhor, pastor? Porque Ele é soberano. Veja o versículo 22, capítulo 40. Deus reina sobre todas as coisas. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. E quem revelou a Isaías que a terra era redonda naquele tempo? Quem revelou? Somente no século XVI, um Galileu Galilei, criando uma polêmica tremenda, foi revelado que a terra era redonda. Tem gente que não acredita até hoje que a terra é redonda. Isso é outra discussão científica. Mas quem revelou a este homem que a terra era redonda? Você viu aqui? Versículo 22, Ele é o que está assentado, o Senhor está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, insetos. Nós achamos que somos alguma coisa nesse mundo. Ele é quem estende os céus como cortina, para Ele os céus são como um grande palco de um grande teatro, onde Ele é o ator principal. E os desenrola como a tenda que neles habita. Ele é quem reduz a nada os príncipes, os governadores, as autoridades, os reis, as rainhas que se acham alguma coisa. Para Ele não são nada. Ele é soberano. Aleluia. Louvado seja Deus. Por que eu posso esperar no Senhor? Porque Ele domina sobre todas as coisas. Louvado seja Deus. Por que eu posso esperar no Senhor, pastor? Versículo 26. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Quem criou os seus filhos? Você acha que foi você? Quem deu vida a seus filhos? Quem te deu vida? Quem deu vida a seus pais? Quem faz com que você respire hoje aqui nesse local? Ou nos assistindo pela internet? O Senhor, Criador de todas as coisas. Veja o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Ele conhece estrela por estrela, nome por nome, todas contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele faz a chamada todos os dias das estrelas. Extraordinário esse Deus. Que Deus maravilhoso nós servimos, irmãos. Vale um aleluia? Vale um glória a Deus. Graças a Deus por isso. Então, nós podemos confiar nesse Deus que não se cansa também. Nós nos cansamos, o texto diz que os jovens se cansam, os velhos se cansam. De exaustos, os jovens caem. O jovem tem muito vigor, tem muita força, tem muito dinamismo. As crianças se cansam. Nós nos cansamos no sentido de abandonar, de deixar nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas realizações com muita facilidade. Hoje nós estamos sonhando com um projeto, amanhã acontece alguma coisa que nos desagrada, abandonamos o projeto, não sonhamos mais com o projeto. Aí vamos inventar outro projeto. Deus não se cansa, Deus não se contradiz, Deus não é filho do homem para que minta e se arrependa.
E aí diz no versículo 28 que Deus não se cansa nunca, por isso Ele nos dá força, Ele nos fortalece, Ele vigia, Ele orienta, Ele guarda, Ele protege. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aleluia. Está cansado? Deus não se cansa. Deus não dorme. O guarda de Israel não dorme. Ele vigia por você enquanto você dorme. Ele vigia por você. Ele cuida de você. Ele cuida da sua família. Ele cuida da sua casa. Nos mínimos detalhes. Você precisa confiar nele para não se desesperar. O que acontece quando eu não espero no Senhor, como diz aí o versículo 31? O que acontece é que eu me desespero, eu me apavoro, eu fico ansioso, eu atropelo, eu faço besteiras, eu faço coisas que eu não deveria fazer, porque eu deveria esperar pela resposta, pela providência de Deus e agir conforme o seu comando, me movimentar conforme a sua vontade. Isso não é muito fácil, você precisa de intimidade com o Senhor para fazer isso. Você precisa buscar o Senhor para fazer isso. E como é que você faz isso? Como é que você espera no Senhor e ao mesmo tempo age? Você espera no Senhor orando. Como vai a sua vida de oração? Você tem buscado ao Senhor? Você espera o Senhor estudando a sua palavra, não só lendo, como se fosse um livro de magia, ou um ato meramente simpático, uma simpatia que você faz, ritualística, mas você estuda a palavra e tenta extrair dela o que Deus quer falar com você. Então você espera no Senhor estudando a palavra. Você espera no Senhor adorando a esse Deus bendito, que é tudo isso aqui e muito mais que foi falado nesse sermão nessa noite. Você exalta esse Deus pelo que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é fiel, é verdadeiro, é príncipe da paz, é conselheiro, é a raiz de Davi, é o eterno e soberano Deus. Você adora esse Deus enquanto o sofrimento vem, enquanto a luta vem, enquanto a luta e o sofrimento não passam. Você continua adorando ao Senhor. É assim que você espera no Senhor. Aleluia. Você espera no Senhor tendo comunhão com Ele profunda e com a igreja de Cristo Jesus. Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é ter comunhão com Cristo Jesus. E essa comunhão inicia-se no ato da conversão. Você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, de alguma forma, num culto como este, através de uma palavra que levaram para você, numa oração, um texto bíblico que chegou para você, através de uma canção. Quantas pessoas passam à frente da igreja, ouvem uma canção, entram e são tocadas pelo Espírito Santo. Naquele momento, você foi convertido pelo Espírito Santo de Deus, você passa a ter comunhão com Cristo. Mas tem um outro tipo de comunhão. Sabe qual é a segunda comunhão? É a comunhão com a igreja de Cristo. Esse é outro tipo de comunhão. Então você precisa ter as duas. A primeira leva à segunda. Se você se converteu de fato, ou foi convertido de fato pelo Espírito Santo, você vai ter desejo de ter comunhão com a igreja de Cristo Jesus. Em algum momento da sua vida, se você foi eleito verdadeiramente, e nós já pregamos isso há 15 dias atrás, se você foi a Cristo, o Pai te levou a Cristo, de maneira nenhuma você será lançado fora. Então Cristo não vai romper a comunhão com você, mas você, por exemplo, pode romper a comunhão com a igreja. Por algum pecado que você cometeu, por algum deslize, por um esfriamento, por um cansaço espiritual, você pode romper a comunhão com a igreja. E quando você rompe a comunhão com a igreja, você fica impedido, inclusive, de participar da Santa Ceia do Senhor, o que é muito triste. Que você precisa desse alimento, inclusive, para se fortalecer espiritualmente. Então veja, nós esperamos no Senhor enquanto temos comunhão com Ele e com a igreja de Cristo Jesus. Então, se você não vem à igreja, se você não participa das atividades da igreja, seja online, presenciais, híbridas, o que for, seja num pequeno grupo, numa célula, seja num culto como esse, seja numa festa da igreja, seja numa reunião de irmãs, de irmãos, de crianças, o que for, se você não exercita isso, você não se fortalece no Senhor. Como é que eu espero no Senhor, pastor? Eu espero no Senhor agindo de acordo com a vontade de Deus, obedecendo a sua palavra e ao seu comando. Interessante
No versículo 31, Deus dá ao profeta uma figura de imagem muito interessante, que é a águia. Não sei se vocês admiram a águia como eu, mas a águia é um animal magnífico. E o texto vai dizer: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Você sabe a que altitude uma águia chega? Uma águia americana, por exemplo, símbolo dos Estados Unidos, chega? Ela chega a 10 mil pés. 10 mil pés ela chega. E ela sobe a uma velocidade de mais de 50 quilômetros por hora. E como é que ela faz isso? Ela é um animal inteligente, mas não faz isso sozinha. Ela é um animal forte, com um preparo biológico muito bem desenhado por Deus, pelo Criador, para fazer isso, mas ela procura vales, ela procura lugares onde há uma corrente de ar favorável, e ela desliza nessa corrente de ar e é empurrada para cima suavemente para não fazer força. Ela escolhe o local certo e ela tem a força, o impulso certo do vento do Espírito para chegar a 10 mil pés de altitude e sobrevoar para além das nuvens. O que tem que acontecer conosco? Nós temos que estar no lugar certo. E nós temos que ter a força certa para nos impulsionar, para nós subirmos como asas, como águias, e voar por cima ou para cima, ou enfrentando os problemas que nós temos que enfrentar. Então nós temos que voar nas asas do Espírito, e essa expressão está correta. Voar nas asas do Espírito, no vento do Espírito, nos levando a lugares mais altos. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Louvado seja Deus, que você seja como uma águia do Senhor, para enxergar uma presa a quilômetros de distância, para colocar os seus ninhos nos penhascos mais altos e protegidos, para ser observado, inclusive, e honrado como águia, a ponto de ser bandeira, a ponto de ser símbolo de uma nação poderosa. Deus quer isso, mas quer que você também se submeta à vontade dele. Deus quer que você espere nele e age de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. O Deus que consola, o Deus que restaura, o Deus que reina, o Deus que governa, o Deus que não se cansa, cuida de você, aleluia, cuida de nós e quer restaurar as nossas forças. Você crê nisso, meu querido? Vamos orar nessa noite? Gostaria de orar por você que está cansado e quem sabe não tem nenhum vigor para renovar suas forças. Sabe, às vezes eu me sinto também cansado. E eu experimento essa palavra na minha vida. Eu quero orar por você nesse momento. Se você quiser ficar de pé, pode ficar. Talvez você esteja tão cansado que não consiga ficar de pé. Mas nesse momento vale a pena. Vale a pena. Vamos pedir ao Senhor para nos renovar, nos fazer voar essa noite em nome de Jesus. Aleluia. Ó Deus bendito, às vezes nos encontramos tão cansados, Senhor, tão fatigados e decepcionados, frustrados emocionalmente. E como precisamos das tuas asas, aleluia. Como precisamos do teu vento que sopra sobre nós, Senhor, e movimenta-nos para que suavemente, sem fazer muita força, alcancemos as altitudes necessárias para enxergarmos como o Senhor quer que nós enxerguemos. Não como galinhas, enxergam limitadamente, mas como animais magníficos, como as águias, com uma capacidade de enxergar, de atacar, de sobrevoar os problemas, as tempestades, as lutas, e se protegerem como esse animal magnífico que o Senhor criou. Nós precisamos, Pai, esperar em Ti, mas não passivamente, mas ativamente, Senhor. Orando mais, se buscando, Senhor. Clamando a Ti. Jejuando se necessário for, Senhor. Indo para perto de Ti, ó Pai. Buscando na Tua palavra a Tua voz.
O que o Senhor realmente quer falar conosco através da tua palavra, meu Deus. Estando em comunhão contigo e com a tua igreja, como estamos fazendo aqui hoje, nos aproximando da tua mesa, para ter comunhão com esta casa e com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, meu Deus. Isso nos fortalece, isso nos cura, Senhor. E quem menospreza a tua mesa se enfraquece, é verdade. Então, Pai, nós sabemos que há irmãos nesse momento enfermos também, enfrentando aí esses sintomas gripais, essas enfermidades que sobrevêm, sempre sobrevieram sobre a humanidade, mas o Senhor também tem nos preservado, e eu te louvo por isso. Tem preservado essa igreja, tem cuidado dessa igreja, mas restaura esses irmãos, essas crianças também, para que subam à casa de Deus, para que novamente nós nos tenhamos todos aqui reunidos ao redor da tua mesa, porque na família é assim, quando falta um membro nós sentimos falta, nós queremos saber o que aconteceu, nós lamentamos, nós vamos atrás, nós ligamos, nós mandamos mensagens, Senhor, ó Deus, e que de fato enfermidades não sejam impedimentos para o teu povo subir à tua casa, nenhuma delas. Traz cura, traz saúde espiritual alcançado, renova o vigor, meu Deus, que possamos correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar, e subir com asas como águias, para se encontrar contigo, meu Deus, sempre, olhando de cima e não de baixo, ilimitadamente e não limitadamente, ó Deus. Então abre os nossos olhos para ver as maravilhas que o Senhor quer operar na nossa vida, nessa igreja, na nossa família, nessa cidade, em nome de Jesus. Renova a força do teu povo nessa noite, Pai, porque o Senhor não se cansa nunca, então nos renova, Pai. Nos traz a um lugar de descanso, de águas tranquilas, de pasto verdejante, meu Deus, e caminha conosco. Precisamos de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pode sentar.